Eu acho que o Vale do Ribeira é uma área privilegiada no sentido que é uma área assim que tem uma diversidade cultural muito grande. Como será a nossa vida no futuro? A nossa mistura, antigamente era só peixe. Minha mãe tinha um cercadinho córrego, aí ia na rede, ia caçando os peixes, prendendo aí, na hora de comida ela estipava e fazia para comer, entendeu? Nesse tempo tinha bastante peixe, nós caçávamos, comer e caçávamos vender. Hoje tá difícil o peixe. Uns 3 anos atrás que deu a geada que o palmito matou bastante palmito. Tipo, o punho ele não aguenta geada, né? Ela cai naquele miolo ali, ele apodrece tudo por dentro. E nessa enchente 97, para ajudar, para acabar de completar a questão ambiental da chuvarada, a balsa rodou, né? Rodou a balsa, daí o povo ficou sem acesso nenhum, né? Não tinha acesso nem para ir, nem para voltar, então se tornou mais difícil. E a questão da balsa, ela demorou acho que mais de meses para ser, tiveram que construir uma outra balsa, né? E demorou muito. E quem sofreu muito com isso foi o povo, né? Essa enchente foi bastante grande. A gente estava construindo essa casa aqui, onde eu moro hoje. Estava no alicerce. A água chegou aqui onde estamos pisando. A água cobriu a ponte. E foi bastante grande essa enchente. Muito estrago ela fez para quem morava na beira do rio, né? Cobriu casas. Teve gente que correu com documentos para pôr no forno. De repente a água cobriu o forno também, cobriu o telhado. Todas as previsões eram que estes eventos aconteceriam muito para frente. Só que a gente já está vivendo eventos extremos hoje. É um impacto extraordinário das enchentes. Então elas te colocam numa condição de emergência total. Essa emergência você precisa de uma outra relação sistêmica, que vai ser quem é que vai te ajudar a responder, onde você vai abrigar, quem vai tirar as coisas de casa, como que você vai comunicar. É extremo, né? Mas o que eles estão sofrendo, eles sofrem atualmente no Vale do Ribeira, é essa má condição da infraestrutura que em qualquer chuva, em qualquer tempestade, eles ficam em uma situação de isolamento, em uma situação de emergência climática, mesmo que isso não seja uma emergência climática. Por quê? Porque as estradas, elas não são pavimentadas. O problema não é a falta de pavimentação. O problema, na verdade, é a falta de critério técnico e condições técnicas que essa manutenção, essa perenização, ela é feita para que ela consiga sobreviver, por exemplo, a uma pancada de chuva ou um tempo de chuva mais elevado. E isso aqui não acontece. Então falta, na verdade, critério técnico, capacidade técnica do poder municipal quando faz e também de responsabilidade pública quando se licita ou privatiza na hora da manutenção dessas estradas. Né? A água tem que escorrer. Se ela não escorre, ela vai empoçar. Se ela empoçar, ela vai esburacar. Se ela empoçar, ela vai virar argila, o carro não vai passar. Então a questão não é ser de terra. A questão é ser de terra numa qualidade ruim, onde ela não consegue garantir o direito de ir e vir, né? E isso prejudica tudo, prejudica a criança na escola, prejudica, por exemplo, como que a produção agrícola ela vai ser escoada, ela vai prejudicar a capacidade também de você acessar um serviço de saúde, uma emergência, no caso de uma emergência, como é que você consegue sair desse local? E essa falta de estrada associada a uma falta de comunicação, ela amplia as vulnerabilidades, assim, mas de uma maneira gritante. Porque eles não conseguem nem se comunicar no caso de uma emergência e nem sair do lugar. E aí você também tem as questões das balsas e das pontes, né? Que elas entram nessa rede do transporte e da mobilidade como mais um agravante nessas situações. Então, num
Que nem este ano, por exemplo, que a gente teve uma chuva que foi fora do comum, um período de chuva por quase 3 meses, foram quase 3 meses que essas populações elas ficaram isoladas por conta da condição da estrada. Uma super precipitação, né, da chuva, por exemplo, em determinado momento, numa área já vulnerável biofisicamente, somada à vulnerabilização das pessoas que ali vivem, essas intersecções, no caso das mudanças climáticas, serão agravadas. O Terriveste 97 foi uma enchente que para mim ficou na história, entendeu? Já vi várias enchentes, mas essa foi uma das enchentes que deixou um marco em Poranga. E você tinha uma casa aqui? Levou uma casa, nem que assim, a enchente levou. A enchente 97 foi uma coisa extraordinária, né? Que a gente nunca tinha vivido aquilo. Então eu achei que era um dilúvio que estava vindo. Quando chove muito, a balsa já não passa, né? E quando também está muito seco, fica a dificuldade também de passar, né? Que demora, às vezes tem alguém doente ou precisa passar rápido, daí tem vezes que demora mais de meia hora até, né? Conforme o jeito que está o estado da balsa, né? Plantação, criação, muitas coisas morreu, entendeu? Plantação se perdeu, que a gente planta bastante coisa no meio do rio, né? A enchente levou tudo, criação que estava no meio do rio levou tudo. Entendeu? Foi um fenômeno que aconteceu que abalou o município, viu? Quem morava bem na beira do rio perdeu casa, perdeu animais, plantação, a maioria perdeu. Uma das coisas que mais aterrorizam a população de Poranga e quem mora, né, na beira da ribeira são as grandes enchentes, né? Então eu pude vivenciar uma em 97, que na verdade eu saí no último minuto do lugar, né? Eu saí de Poranga antes de que a cidade ficasse incomunicável e que essa impactou bastante vários municípios do Vale do Ribeira. Ela chegou, se não me engano, a quase 12 metros de altura o rio. A gente tem que entender que até 8 metros é normal, entendeu? Subir o rio. Passando disso é que começa a realmente ficar preocupante. E aí, quando passou dos 8 metros, invadiu diversas casas mesmo, a minha casa foi invadida, e aí a população se organizou para retirar os móveis todos, então a gente estava de fora, a gente via bastante a questão do jornal por fora e conseguia de vez em quando falar com alguém por telefone para ter notícia sobre o que estava acontecendo lá no município, né? Essa enchente impactou diversos lugares, principalmente onde eram os lugares mais isolados, eles ficaram ainda mais isolados. Em 97 foi uma enchente que teve muita chuva na região, então não só o Rio Ribeira encheu, mas os afluentes encheram, então era uma enchente de cabeceira, onde teve tromba d'água em vários lugares. A comunidade dos Pilões, por exemplo, elas ficaram toda embaixo d'água, foi destruída, diversas casas que ficavam perto dos rios, que é onde eles se estabeleceram. Em agosto, né, foi dia 12 de agosto de 2011 que rodou a balsa, em agosto não é acostumado a ser enchente, foi uma surpresa. Deu-se enchente e levou a nossa balsa. Daí começou a luta de novo com a comunidade, sabe? E por que o senhor acha que veio essa chuva fora da época? Olha, na verdade, isso aí é uma coisa que, para mim, é sem explicação. Porque entrando agora no fim do ano para lá, a gente bem assim, mês de agosto. Tomando que as populações vulnerabilizadas serão as que mais serão impactadas, a gente também precisa rapidamente nos prepararmos e prepará-los para viverem sob eventos extremos. As comunidades de Poranga e Eldorado, elas têm uma dificuldade
enorme em acessar serviços públicos, né, e infraestrutura pública também, principalmente devido à sua localização geográfica. Normalmente elas estão em locais onde são isolados e as condições de acesso, as condições de distribuição dessas redes de infraestrutura, elas são muito deficientes, o que acaba atrapalhando também o acesso aos serviços de saúde, educação e também de assistência social, né? E em termos de doença também, tem muita dificuldade aqui. Se alguém precisar ir para o médico na semana de chuva fica muito difícil, porque o transporte é muito caro, né, para a gente estar pagando para ir até a cidade. Então a meta do mais barato a gente paga 150 e o mais caro é 250. Então, para nós é muito difícil aqui a vida. Só ida 150 ou ida e volta? A ida, né? Em relação à educação, a gente teve um processo, na verdade, de municipalização da educação. O Estado tirou a educação da mão do Estado e passou para os municípios, né? Isso contribuiu para a precarização do ensino municipal, principalmente por causa da baixa condição dos municípios, do baixo capital dos municípios em manter uma educação de qualidade, infraestrutura e escolas, né? Então, atualmente, em Iporanga você tem a maior parte das escolas do ensino fundamental 1, elas são nos bairros, nesses bairros distantes, onde estudam as crianças até o ensino fundamental 1, em escolas multisseriadas. Então o professor ele tem uma falta, na verdade, na questão da capacidade mesmo de ensino e aprendizagem numa situação multisseriada e acaba tendo uma precariedade física também dessas escolas, né, isoladas. E aí no ensino fundamental 2 ou também no ensino médio, elas costumam estudar juntas na cidade. E aí para fazer esse estudo, eles são obrigados também a usar o transporte escolar. E quando chove, os alunos deixam de conseguir ir para a aula porque o transporte privatizado ou do próprio município não conseguem chegar até as comunidades, né? Então qualquer situação de chuva, na verdade, deixam essas crianças isoladas. E aí você cria um gap enorme de aprendizagem do aluno que não consegue ir durante uma semana de chuvas para a aula, daqueles que conseguem estar na aula o tempo todo, quando chove. Olha, eu já passei por muitas dificuldades. Na época, quando eu dava aula lá na Barra, eu morava na escola, entendeu? Então eu tinha que ir para a escola e ficar a semana toda na escola. Eu morava na escola e voltava para casa, né? Só final de semana. Na sexta-feira à tarde eu voltava para casa. Então, na verdade, eu morava na escola, entendeu? E voltava no final de semana, porque não tinha condições de ir, tem escola de difícil acesso e não tinha condições de ir e voltar no mesmo dia, né? Então a gente tinha que morar na escola, né? Então eu trabalhei muito em escola bem difícil. Na verdade teve um bairro lá que eu trabalhei que nem era escola, era uma igrejinha feita de madeira, sabe? Então eu dava aula naquela salinha e aí não tinha merendeira, então o professor ele era professor, era merendeiro, ele era tudo, né? Então eu dar aula e fazendo merenda e conversando com as crianças e falando com as crianças. Então é assim. As escolas que eu dei aula era trilha mesmo. Ou você ia a pé ou você ia a cavalo. No meu caso, como eu não gostava de andar a cavalo, eu ia a pé. E quantas horas assim andando? Não? Teve uma escola que eu trabalhei que era 2, 3 horas a pé. Isso lá na cidade que eu trabalhei, né? Era 2 ou 3 horas a pé. Aí tinha uma escola também, que quando eu trabalhei lá, era Bela Vista o nome da escola. Aí
Nessa época eu trabalhava, dava aula e fazia faculdade de registro. Então eu gastava 1h30 para chegar até a escola, aí eu dava aula, voltava, morava numa escola que estava desativada, né, beira da pista, e ia para registro, fazer faculdade. Foi assim que eu fiz a minha faculdade. Nossa, que história, né? E o pessoal diz aqui que você fundou a escola aqui do Castelhanos. Desde quando que você trabalha aqui? Você poderia falar um pouco como que foi esse percurso, como que era antigamente, como é hoje em dia? Então, eu iniciei, porque eu iniciei, na verdade, aqui em 2003, né? Que foi quando iniciou mesmo a escola aqui, né? Aí eu iniciei em 2003. Mudanças? Olha, praticamente nenhuma. Qual que é a origem daquelas populações tradicionais? Aí são várias origens, né? Uma talvez pela antiguidade são os indígenas, né? Os Guarani que estão por lá até hoje e vão e voltam, e são objeto assim de muito distrato, né? Por parte de algumas cidades ali, tipo Iguape, que é uma cidade assim bem conservadora mesmo, né? E depois eu acho que são os quilombolas, né? Não, os caiçaras primeiro, né? Depois os quilombolas, e tem algumas outras tipos de comunidades que são um pouco ribeirinhas, né? E caboclas, eles se autodenominam caboclos. Então, a diversidade cultural do Vale é, sem dúvida, uma das maiores do Brasil. Nós, da território quilombolas, todas as pessoas que trabalham em sítio, assim, né? Os agricultores, quero dizer, não faz quilombola, caiçara, as pessoas assim, tudo que lida com a agricultura, tem um grande aprendizado sobre as coisas que fazem, né? Porque a gente tem o conhecimento dos homens, né? Que fazem a roça, né? Eles sabem aonde que eles vão roçar, que dá o milho, né? Aonde dá o arroz, né? E é a época também de roçar e plantar. E a gente, como esposa, faz parte de tudo isso também. Então, isso é uma aprendizagem que a gente tem, os grandes profissionais desses foram nossos pais, né? Uhum. Que levavam a gente desde pequenininho, né? E hoje, nós não estudemos, né? Nós não estudemos, eu falo assim por mim mesmo, eu não estudei, mas eu aprendi muito com a minha mãe. Eu aprendi a fazer farinha de milho, torrar. Se for pegar o toro hoje, né? Farinha de mandioca, eu sei plantar o milho, sei plantar a batata doce, a rama, a cana, milho, tudo eu sei plantar, porque eu aprendi com a minha mãe. Então, esse foi uma grande aprendizagem. Que hoje tem jovem que não sabe. Nós já fizemos entrega para São Paulo. Aí tinha vezes que eles proibiram de carar, porque ninguém sabe fazer, entendeu? Taiar, porque ninguém sabe fazer. Uma coisa então, não sabe o que é, não sabe como fazer, daí vai fora. Entendeu? Uma coisa que é tipo tradição nossa, né? Nasci lá, Castelhano, casei com a família de lá, morreu a mulher, fiquei 2 anos e pouco sem mulher, aí casei com essa filha, cada quilômetro. 76 anos de casamento. Olha! Graças a Deus. Estamos vivendo, por enquanto eu estou com 93 anos agora em setembro. Mas eu considero, eu estou com 79 anos aqui, que eu fui nascido e criado aqui no Anhanguera, nasci aqui mesmo no sítio, quando eu nasci no hospital. Nós gastávamos o dia inteiro andando. Mas lá na serra, nós chegávamos em Poranga, descansávamos, porque os dias estava quente, o sol, nós descansávamos um pouquinho lá e daí continuava a viagem andando, tudo descalço, porque nem sapato não tinha para pousar. Não tinha sapato, que era muito difícil as coisas. Uma roupa, às vezes não tinha roupa, tinha de sair coisa de trabalhar. Eu gostava de jogar bola, gostava de andar com a muleta, sabe, que é pé de pau, se corta e fica andando. Gostava mais de brinquedos, brincar de bater peteca, sabe, que vai bate pra lá, bate pra cá. Várias coisas nós gostávamos de fazer. E o rio? Isso aí não tem nem o que falar, viu? É uma coisa, é uma delícia, entendeu? Porque eu não sei se já fizer isso, você pode tomar o dia inteiro, mas se for à tarde tomar um banho
uma corrente igual esse rio aí, a sua energia volta a me dá também. Isso aí faz quando o sol tá quente, você brincar aí, entendeu? Pega uma boia e desce. Eu tenho minha boia dentro de casa aí. É uma delícia. É uma natureza que Deus deixou para nós, que é um presente divino. Nós brincava de pega-pega, nós era bastante. Então nós era uma turminha boa, então a brincadeira ficava ali mesmo. Quantos irmãos? Nós em 9. Em 9? Então era uma turminha boa. Era um time de futebol. Era um time. Dava pra fazer muitas brincadeiras, né? Aí as crianças mais novas já tem gostado de pentear cabelo, de deixar brilhando a criança, nós adorava, nossa. Ai, que então era divertido, sabe? Brincar de fazer comidinha. Aprender a cozinhar arroz, era tudo na brincadeira, mas nós adorávamos. Minha tataravó, a Cecília, é do Vale do Ribeira. E aí a filha dela, Leonor de Oliveira Lima, ela casou com o Luiz Nestlener, que era um austríaco imigrante que acabou arranjando um emprego enquanto passava por Iporanga, né? Então minha família é de lá, sempre foi. E ele teve uma atuação importante no território. Ele registrou mais de 300 lendas, descobriu várias cavernas. Ele era uma pessoa que quando exploradores ou pesquisadores iam até Iporanga, acabavam procurando ou ficando na casa deles. E eu tenho uma vontade de fazer um trabalho que retorne à sociedade, né? Quando eu estudei na FAO, eu tinha essa necessidade de poder retornar o investimento público que fizeram em mim, de alguma maneira, né? E o que a gente vai estudar na nossa pesquisa é onde estão as injustiças climáticas. Né? Então, é uma contradição do termo no sentido de empoderar as populações, que elas sejam protagonistas desta reação, direito a ter direito. Então, a educação para a justiça climática, que é o tema do nosso projeto, né, o coração do nosso projeto, é pensar em levar uma certa tradução destes eventos ou dessas consequências para a vida cotidiana das pessoas. Desenvolvemos a ferramenta Detetive Climático para ser utilizada em sala de aula. No entanto, na nossa experiência no Vale do Ribeira, nós notamos que os professores tinham muita dificuldade de utilizar essa ferramenta por uma dificuldade de se apropriar desses termos de justiça climática, apesar de eles vivenciarem isso e de ser um fato cotidiano na vida de qualquer pessoa. Então, nós estamos nesse momento desenvolvendo um guia para professores com subsídios teóricos sobre mudanças climáticas, além de métodos para que eles incluam no seu plano de aula o tema de justiça climática de forma transversal às suas disciplinas, além também de atividades sugeridas para que esses temas sejam integrados com o Guia Detetive Climático. Eu fiz o levantamento de dados a partir de relatórios oficiais do governo e de estudos de outros autores sobre Eldorado, sobre o território. Uma coisa que foi muito importante e impactou muito para mim foi realmente perceber como as injustiças climáticas em Eldorado estão presentes na falta de infraestrutura, realmente, assim. Quando a gente fala de vulnerabilidades e de ação, né, para adaptação às mudanças climáticas, a gente vê muito presente naquele território a questão da deficiência da infraestrutura, a gente teve diversos relatos sobre isso. Então, um relato muito marcante foi quando houve a comparação entre as pessoas que moram próximos à estrada principal, o quanto elas gastam de ônibus, por exemplo, para se deslocar, uma passagem de ônibus a menos de R$10, enquanto pessoas que moram em bairros muito afastados, quilômetros afastados, cerca de 30 quilômetros, 40 quilômetros, acabam gastando R$200, R$300 em uma corrida de carro, né, em uma carona de carro,
para poder se deslocar e para poder acessar o centro da cidade ou equipamentos de saúde. Então, essa diferença já evidencia muito as vulnerabilidades e as diferenças entre os bairros do Vale do Ribeira também. Essa falta de acesso, ou então essa diferença de acesso entre dos serviços pelos moradores do Vale do Ribeira. Neste diálogo, durante um semestre letivo, a gente foi co-criando com este grupo, dessa sala, um diário de bordo, para que eles anotassem toda essa percepção, toda essa caminhada que eles estavam fazendo de reconhecimento do território. E com isso, a gente desenvolve junto o detetive climático. E foi uma explosão, porque o professor ficou mais seguro dessa interação mais organizada, né, dessa nossa interação. E para os alunos, eles também ganharam uma certa autonomia, porque eles puderam construir um diário de bordo. Então, esse caderno, ele tem atividades em grupo, ele tem atividades feitas dentro da sala de aula e também atividades que eles levavam para o ambiente da sua casa, para o seu bairro. E ele começa contando, né, as leituras que ele vai fazendo desse território a partir de desenho, a partir de observações dessa paisagem. Ela é relatada nos exercícios. Então a gente sai de um desenho rudimentar, posso dizer assim, livre, um desenho livre, e ele vai aumentando a escala também de dificuldade de reconhecimento desse território. A gente chega a imagens de satélite, o Google Earth, para que ele localize a sua residência, o seu bairro, a sua escola. Então, essa forma, né, de mostrar o lugar onde eu vivo com várias ferramentas. Então, a gente, com muito orgulho, né, esses alunos fizeram essa caminhada e a gente também vai aumentando o grau de entendimento deles, desse reconhecimento dos serviços públicos, da condição das estradas, da questão da água, da ausência ou excesso de água, né, dos momentos de enchentes do lugar. Tem exercícios, por exemplo, de resgate de memórias desses alunos. Então, eles entrevistam seus familiares, contam a história de vivências de eventos do passado, para que eles estejam se preparando para o que virá. E esse caderno, ele termina com o exercício de cidadania, que a partir de toda essa sistematização desse diário de bordo, ele faz uma carta de requisição ou de inquisição ao Ministério Público sobre as condições da moradia, da escola e de toda a comunidade. Então, ele começa esse diálogo com as autoridades e aqui o Ministério Público, que é um exemplo desse exercício que eles podem fazer. Então, a gente conseguiu, ao cruzar os dados oficiais com os dados levantados no território, que, né, há uma riqueza de informação, e isso provando a importância e a potência do uso da ciência cidadã, porque além deles levantarem dados que não estão registrados, que são invisíveis, ainda também a gente consegue fazer com que aqueles dados sejam apropriados pela própria população que vive em vulnerabilidade. A co-construção de material didático que consegue fazer a leitura daquele território, das especificidades que acontecem ali, e isso que eles consigam fazer esse entendimento que as mudanças climáticas estão aqui e agora, que não é uma coisa do futuro e que eu preciso estar alerta e me adaptando o tempo todo
a estes eventos que serão cada vez mais frequentes. Então, atualmente, a gente vê que existe uma valorização e de algumas pessoas que elas resistem. E elas continuam no território, elas acreditam no potencial de continuar no território e se valorizam, né, como esse potencial, esse agente transformador e de manutenção de quem eles são, no lugar onde eles têm essa rede de identidade, onde eles constituem a paisagem da onde eles moram. Quero terminar meus estudos morando aqui no meu território, quero voltar para o meu território e quero trabalhar aqui. É o meu objetivo, sabe? De mostrar para os mais novos que a gente tem nossa terra e a gente tem que dar valor para eles. Porque muitos lá fora não tem. A gente vê a luta dos companheiros do MST, a luta que eles fazem para ter aquele pedacinho de chão, é tão difícil. A gente tem a nossa e não dá valor, né? Eu não sou de ir pra roça, nunca fui mesmo, mas eu sei que é sacrifício estar aqui. Meus pais me criaram na roça, né? Então eu sei o quanto difícil é e dou valor para isso. Tem uma fala do Paulo Freire, assim, que eu sempre me lembro, que ele é nosso mestre, né? Cabeça branca mestre, que ele fala que é mais fácil o governo deixar a gente passar fome do que ele nos dá a leitura, nos dá o conhecimento. Porque a gente vai estar armado com a leitura, a gente vai estar armado com o conhecimento. E coisas que eles não querem. E coisas que os nossos governantes daqui de Iporanga não querem. Que a gente esteja armado, que a gente tenha resposta para eles, que a gente bata de frente com eles. Coisas que eles não querem. E coisa que eu tô aprendendo e coisa que eu vou levar. Eu vou lutar até o último dia. Eles vão ter que me aguentar por muito tempo. Eu gosto do rio, eu gosto da casa das minhas tias, porque eu posso ir para todo lugar. Eu gosto de tudo aqui. Eu não mudaria nada. Não mudaria nada? Eu acho que podia ter, tipo, mais gente só. Mas eu amo ficar aqui. Eu pretendo continuar aqui. Quando eu crescer, eu penso em ser professora, sabe? Dar aula, ensinar os alunos. Assim, minhas coisas assim, ter assim. Daí eu quero continuar aqui mesmo. O que você mais gosta daqui? De tudo. De tudo, eu não tenho nada específico, eu gosto do rio, da mata, das pessoas, de tudo. Da nossa maneira de viver, que para muitos é ruim, mas eu acho muito boa, muito gostoso. Porém é um pedacinho do céu, que vive aqui feliz.